Boa noite, irmãos. Para a glória do nome do Senhor, estamos aqui novamente reunidos nessa noite, para que Deus venha falar grandemente aos nossos corações. Que essa noite seja noite da diferença, daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Para isso, eu pedirei que os irmãos abaixassem suas cabeças e nós juntos aqui unidos em um só pensamento, colocando Deus na frente, abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesta noite. Venhamos nós deixar que a palavra do Senhor adentre e faça morada e venha frutificar com a palavra maravilhosa do Senhor para cada um de nós. Que essa palavra faça fruto nos nossos corações e venha alcançar a muitos, que essa palavra de fortalecimento para cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, te pedimos que nesta noite, Senhor, a Tua noite, Senhor, da transformação, a Tua noite, Senhor, Deus, para fazer a que todos venham conhecer aquilo que Tu queres para cada um de nós. Tu te revelas, Senhor, pela Tua palavra, então traga a cada um de nós, Senhor, a revelação das Tuas verdades. É o que te peço agora aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, a palavra de hoje, eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. O texto da palavra de Deus dessa noite é algo que tocou meu coração e por isso eu queria usar da licença poética e dizer que nós temos as boas novas de Apocalipse. E essas boas novas vêm adentrar no vosso coração com a seleção desse texto que nós vamos ora ler. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
nos quais habita a justiça. Eu queria fortalecer, porque a palavra sobre santidade que a gente vem dizendo, queria fortalecer esse versículo novamente. No versículo 11 que diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Apressando da ideia de evangelismo. Santo procedimento é uma vida com oração contrito, quebrantado, buscando o Senhor a cada dia nas meditações da palavra. E o que nos traz a essa palavra nessa noite? Fortalecendo esse texto aqui. Queridos, muitos de nós somos pegos e passamos a nossa vida olhando na palavra de Deus, escrutinando todos os assuntos que Deus quer trazer aos nossos corações, onde a boas novas da salvação nos foi entregue, a boas novas redentora foi nos apresentada, onde a boas novas de Cristo Jesus, manifesto, Deus terreno sobre nós, foi manifesto. Essa boas novas, queridos, eu queria também que você visse nessa noite, é a boas novas de um novo momento, de uma nova história, onde se manifestará diante da sua segunda vinda. Essas boas novas, essas boas notícias, como acontecerão, as boas notícias da segunda vinda de Cristo, eu queria trazer nesta hora, porque o que o texto está trazendo aqui em 2 Pedro, capítulo 3, é justamente sobre a vinda de Cristo. É a boas novas do Senhor, que nós venhamos a ter no nosso coração. E eu selecionei alguns textos para que nós venhamos a observar e tratar o nosso coração nessa esperança maravilhosa, que muitas vezes as pessoas leem Apocalipse e ficam entristecidas com a mensagem que ali está, porque enfatizam um ponto negativo dessa mensagem, enfatizam as coisas que estão descritas nesses textos de Apocalipse, mas tem algo maravilhoso, poderoso e grandioso, é a boas novas da segunda vinda do nosso Salvador, esse Senhor Salvador que vive diante de nós, que está presente aqui no meio de nós, Ele vai se manifestar em glória, e é esse momento de agora é que eu quero trazer diante dos irmãos aqui nessa noite. E para isso, queridos, eu precisava trazer algumas coisas importantes. Eu não estou trazendo correntes teológicas, escatológicas aqui para apresentar para os irmãos o que é mais certo ou o que é mais errado. Existem várias correntes, vários pensamentos. Eu estou trazendo um deles aqui para tentar mostrar para os irmãos as boas novas do Senhor. E nessa corrente aqui, como já existem várias correntes escatológicas, várias, onde o mundo cristão as utiliza para trazer elucidações para muitas passagens. Correntes pós-milenistas, pré-milenistas, históricos, pré-milenistas, dispensacionalistas, amilenistas. Eu não queria tentar discorrer aqui sobre esse assunto, mas eu queria trazer aqui algumas coisas que todas essas correntes teológicas de escatologia, todas elas têm que seguir um só pilar, uma só direção, um só ponto de doutrina. Em todas elas tem que ser igual, porque senão não é para essas correntes, não seriam fundamentadas na sã doutrina. E aqui nós podemos encontrar que em todas elas, elas têm que seguir o padrão do pilar onde Jesus Cristo irá voltar. Tem que ser igual para todas as outras. Se vai acontecer antes, vai acontecer depois e como vai acontecer, cada uma delas tenta trazer um ponto em questão. Mas o certo é que Jesus Cristo voltará. O segundo pilar é que os mortos também vão voltar com Cristo. Como vai acontecer também isso, cada uma dessas correntes manifesta o seu pensamento e trazem textos com relação a isso. Mas o fundamento da palavra de Deus não pode sair. Esse texto tem que acontecer em todo momento. A volta também das pessoas que estarão diante do Senhor. O terceiro pilar, que é o julgamento, e diante das pessoas, onde os bem-aventurados terão um momento de vida eterna com o Pai, e as pessoas que estarão condenadas irão para o fogo do inferno. Todas elas têm que seguir um só padrão, e esse tem que ser único em todas elas.
diante dos vários pilares existentes, diante de várias correntes existentes, os pilares têm que ser únicos, porque fundamentam a questão do pensamento da sã doutrina. E eu queria trazer uma coisa aqui para vocês, amados. Diante desses vários pensamentos, dessas correntes escatológicas, tem uma coisa muito interessante que o meu foco aqui é apresentar, não a corrente teológica, escatológica, mas é apresentar as boas novas da segunda vinda do Senhor. E para isso, eu queria separar a Bíblia em 7 partes. Apocalipse inteiro, dividindo ele em 7 partes iguais. Iguais no seu sentido, na sua mensagem, no seu foco. Onde a primeira parte se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que fala dos 7 candeeiros das 7 igrejas. Essa parte aqui, ela se manifesta da mesma forma que as outras partes em questão, só que utiliza outras linguagens. Mas o pensamento é o mesmo do que é apresentado aqui. São iguais as 7 partes. Todas as 7 partes são iguais, com linguagens diferentes. A segunda parte se encontra em Apocalipse capítulo 4, verso 7, falando dos 7 selos. Os 7 selos nada mais são do que a apresentação daquilo que foi apresentado no capítulo 1 em 3, diante desse pensamento que eu quero apresentar para os irmãos. Existe uma terceira parte, um terceiro pedaço, que é igual ao primeiro e segundo pedaço, onde nós temos início, meio e fim, que se encontra em Apocalipse capítulo 8 a 11, que são as 7 trombetas. A quarta parte de Apocalipse capítulo 12 a 14, que é o quarteto do mal, onde se manifesta o dragão, que é o diabo, onde se manifesta a bestas que surge do mar, o anticristo, onde surge a besta da terra, né, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a religião prostituta. Nessa parte também nós encontramos as mesmas coisas que nós encontramos na primeira parte, com uma figura de linguagem diferente, na segunda parte com a questão dos selos que são apresentados, na terceira parte que são as 7 trombetas, as mesmas coisas nós encontramos também aqui. Como se estivesse descortinando uma mesma história sendo apresentada, e num só ponto sendo visto de 7 formas diferentes no conto da história. Na quinta parte, nós temos Apocalipse capítulo 15 a 16, onde fala das 7 taças da ira de Deus. E essas 7 taças da ira de Deus, também nós encontramos a mesma manifestação das coisas que nós observamos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta parte. Onde essas partes falam da vinda do Senhor, são iguais. Se todas elas falam da vinda do Senhor, na visão do que João está tendo, então todas elas têm um ponto fim. Então são partes que estão uma divisão, onde demonstra uma ação que ela vai ter um fim. E esse fim se divide em cada uma dessas partes. Se nós colocarmos as partes paralelas, uma embaixo da outra, e deixando ela transcorrer no tempo, nós vemos pedaços das ações, mas todas elas vão ter o fim. Que fim vai ser esse? A segunda vinda de Cristo. Essa é a boa nova da salvação. Se nós abrirmos novamente a sexta parte, que se encontra no capítulo 17 a 19, onde há a queda do quarteto do mal, de forma inversa, nós encontramos também a segunda vinda de Cristo. Onde também abrirmos novamente a sétima parte, que se encontra em Apocalipse capítulo 20 a 22, do reinado das almas, da segunda vinda de Cristo, já manifesta naquele texto. Nós encontramos esses relatos, todos eles sendo falados em todas uma das 7 partes. Então, se as 7 partes, também vale ressaltar que fala sobre a primeira vinda de Cristo, cada uma das partes fala sobre isso. Primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, em cada uma dessas partes, nós podemos então ver em cada um desses textos, início, meio e fim. E o fim deles sempre termina nas partes sobre a segunda vinda do Senhor. E eu queria transcorrer agora com os irmãos
na primeira parte que se encontra em Apocalipse capítulo de 1 a 3, para nós vermos a mensagem central, a verdade central do texto, para mostrar que o texto está trazendo o assunto em questão. Se nós observarmos Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eu gostaria que os irmãos, antes de ser apresentado essa parte, o interessante é que João já apresenta uma alegria diante de as coisas tristes que estariam sendo citadas. João já traz uma alegria. Qual a alegria? É que está no versículo 7. Vamos ler aqui o texto. Diz assim a palavra de Deus: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Na primeira parte nós encontramos sobre a vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo. E nesta vinda de Cristo aqui, ele começa a relatar depois para a igreja os assuntos da igreja, mas ele trouxe um aconchego ao coração das pessoas daquele lugar. Eu poderia transcorrer a história da igreja cristã com os relatos de cada uma das igrejas descritas na palavra de Apocalipse, mostrando que os tempos e as eras se cumpriram nas 7 igrejas. A igreja chamada de igrejas universais, onde tudo aquilo que tem naquelas igrejas acontece em alguma igreja do mundo. Então, eu queria trazer aos irmãos, vendo que nessa primeira parte nós temos o decorrer da história da igreja, o decorrer da ação de Cristo nesta igreja. E ele menciona aqui a segunda vinda de Cristo. Então, o centro dessa primeira parte é a demonstração. Saibam, Cristo está vindo, Cristo virá. Na segunda sessão, na segunda parte, no capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos os 7 selos. E cada abertura mostra luta, mostra prova, mostra perseguição, mostra as manifestações da natureza que a igreja passará. Mas a parte principal, aquilo que eu quero que os irmãos venham a ver, antes de dizer todas as coisas do que a igreja vai passar, ele deixa uma mensagem. É a mensagem: o Senhor está no trono. No capítulo 6, versos 12 a 17, Deus se manifesta nesses versos, demonstrando as ações de uma cena dramática da sua segunda vinda. Então nós temos aqui do capítulo 4 ao capítulo 7, demonstrações dos selos. Essas demonstrações são as ações que acontecerão com a igreja, do que a igreja passará, mas ele dá sempre uma palavra de esperança, sempre uma palavra da boas novas, da boa notícia, do que acontecerá com a igreja. Saibam que o Senhor voltará. Se encontra em Apocalipse capítulo 6, verso 12, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. No verso 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? O grande ira que nós vemos em vários relatos no Antigo Testamento, também no Novo, o grande momento da ira de Deus, qual é? É o momento do julgamento, o momento da vinda do Senhor. Nós podemos também encontrar esse texto aqui sendo relatado em Mateus capítulo 24, versículo 29, que diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a igreja passará por esse momento. Esse selo é um selo específico da igreja, que a igreja vai estar nesse momento,
passando. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Eu não quero entrar em discussões escatológicas, porque existem pensamentos e correntes escatológicas que dizem que a igreja não vai passar. Mas é um texto específico aqui para a igreja, e está falando do momento difícil que a igreja vai ter. E o que João traz é que o Senhor vai vir. A palavra de alegria do Senhor vai vir. Que o grande dia da ira deles só vai acontecer no momento da vinda do Senhor. Então está sendo citada a segunda vinda de Cristo aqui. Essa é a boas novas. A ira para quem? Para aqueles que são desobedientes, para aqueles que não buscam a palavra, para aqueles que não se encontram um coração redimido e quebrantado. No versículo 30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que é isso? Se não é a citação do final que está sendo descrito nos 7 selos, que é a segunda vinda de Cristo, quando Mateus relata esse assunto em Mateus capítulo 24. Eu queria que os irmãos observassem uma coisa maravilhosa, amados, nisso. Nos 7 selos tivemos problemas, tivemos perseguições, ocorrem tribulações com o mundo, perseguindo a igreja. A próxima ação do que nós vivemos descrito na palavra de Deus, ou seja, o próximo segmento, esse segmento está demonstrando, a igreja vai passar por tribulação. Mas saibam, Jesus Cristo vai vir. Jesus Cristo vai restaurar. Jesus Cristo vai mudar. Jesus Cristo está aqui para atuar, para agir diante da sua igreja que está recebendo isso. Aí o texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo 11, que fala sobre as 7 trombetas. Se na parte anterior que nós encontramos a questão dos selos, nós vimos a igreja sendo perseguida pelas pessoas, a igreja sendo perseguida pelo sistema que se encontrava no mundo, e as coisas acontecendo diante da terra, Deus manifestando com os sinais. Que sinais são esses? São os momentos de maremoto, terremoto, são as circunstâncias do que acontecerá com relação a epidemias, pandemias, as dificuldades que passarão a se manifestar. A igreja vai estar presente. A igreja vai estar aqui nesse lugar. E saiba, queridos, que a tribulação acontece com a igreja presente, para que as pessoas, nas dificuldades do que se manifesta, descrita nesse texto, para que as pessoas se voltem para Deus. Se voltem para Deus. Então é um juízo parcial que Deus está dando na terra, dando ações de misericórdias com algumas pessoas, que as pessoas passarão, muitos sobreviverão, uma parte sofrerá, mas muitos sobreviverão. Na próxima parte, na próxima sessão, que manifesta também as coisas que estarão acontecendo, pensem na imagem, tudo paralelamente acontecendo. Se tem um início, meio e fim descrito nesses textos, que eu posso trazer versículos bíblicos mostrando tanto sobre a descrição da primeira vinda, quanto a descrição da segunda vinda, que eu estou tentando mostrar para os irmãos, para enfatizar a boas novas de Apocalipse. A boas novas é a redenção do povo de Deus. A boas novas é a igreja restaurada com linho finíssimo. Essa é a boas novas. Porque isso acontecerá na segunda vinda, para aqueles que estão diante do Senhor, que olham muito mais para as coisas do céu do que para as coisas da terra. Agora, aquele que se preocupa com o seu dia a dia, mas não olha para o seu coração, para os seus devocionais diários, na leitura da palavra, quando isso acontecer,
a pessoa vai sofrer. Vai sofrer. Em Apocalipse capítulo 8 a 11, nós encontramos as 7 trombetas. Se na primeira parte nós vimos Deus agindo na terra, mas deixando um grupo de pessoas ainda possíveis de se voltarem para Deus pelas dificuldades. E eu quero crer, queridos, que esse momento, diante da história, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, nós estamos no momento final dos tempos, onde os terremotos, os rumores de guerra, as epidemias, as manifestações sempre aconteceram, mas elas estão se afunilando e estão acontecendo cada vez mais nos nossos tempos. Existem pesquisas e documentos dizendo que a quantidade de furacões, de terremotos, a quantidade de manifestações na nossa terra está cada vez mais intenso, em período de tempo curto. E aqui eu quero lembrar uma palavra do Senhor sobre a mulher gestante. Quando a mulher está para ter o seu neném, o momento do sentir das dores, eles começam cada vez mais a se concentrar em tempos curtos. Se Deus mostra na sua palavra que Ele se manifestará nos sinais, então, queridos, os tempos curtos desses sinais estão se manifestando no meio de nós, estão diante dos nossos olhos. Cada vez mais nós temos ações na terra acontecendo. O que falta para você se voltar para o Senhor? O que falta você se voltar para buscar uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus? O texto aqui do Apocalipse capítulo 8, que mostra também sobre a segunda vinda de Cristo, é um texto que dá a entender que quando chegar nesse momento aqui da história, como eu disse para vocês, queridos, cada parte que eu estou demonstrando aqui são partes iguais, com figuras de linguagem diferentes, mas o tempo da história é o mesmo. Mas nesse momento está sendo citado esse ponto da história aqui, capítulo 8 a capítulo 11. As pessoas não terão mais a volta, não se arrependerão mais. Não deixe chegar a esse momento. Faça agora. Olhe agora para o Senhor. Olhe agora para a sua vida. Porque, como diz a palavra, Ele pode vir como um ladrão. Ou seja, subitamente a vinda do nosso Deus. E aqui no texto do capítulo 11, versículo 15, eu quero mostrar, queridos, outro momento aqui dessa terceira parte, onde fala sobre a segunda vinda do Senhor, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora eu quero perguntar dos irmãos, aonde nós encontramos isso? Essa mesma citação que demonstra que é uma citação da segunda vinda do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 a 25, para nós fazermos a leitura do que Paulo está citando nesses textos, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se Cristo já veio na sua vinda, é a segunda vinda sendo dito. Verso 24, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Verso 25, 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que nós lemos no texto anterior, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E Ele reinará pelos séculos dos séculos.
É o texto que Paulo está descrevendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 está dizendo, nada mais é do que a segunda manifestação do Senhor nesse texto. E eu quero continuar ainda no Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Nós lemos agora o 15, para mostrar sobre a vinda do Senhor. Então, o versículo 18 diz assim: só um momento, por favor. Apocalipse capítulo 18, capítulo 11, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Novamente nós encontramos uma citação aqui sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, nesse texto Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Quando se dará o julgamento dos mortos? Que diz a palavra de Deus? O julgamento dos mortos acontecerá na segunda vinda de Cristo. Então esse verso 18 está trazendo a boas novas da restauração da igreja, a boas novas do Senhor, a boas novas da revelação desse Deus aos todos os olhos. Todo olho verá, todos os olhos verão essa manifestação. Essa é a boa notícia revelada aqui nesse momento. Então, nesse trecho, nessa terceira sessão, nós encontramos também novamente a citação sobre a segunda vinda do Senhor. Nessa palavra dessa noite, eu quero trazer de forma clara aos vossos corações. Em todas as sessões nós encontramos as boas novas, as boas notícias. Qual é a maior notícia do que essa? Se você está em sofrimento, se você está em dor, se você está em luta, o Senhor restaurará todas essas situações. Restaurará porque Ele passará a te alimentar e te colocará num lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há tristeza. Então essa palavra dessa noite é a boas notícias para nós buscarmos esse Deus da nossa salvação. Eu quero continuar ainda nessa palavra e dizer para os irmãos aqui, na quarta sessão de Apocalipse. Por isso é importante que nós temos esse momento de enchermos os nossos cântaros com o azeite do Espírito Santo. Enchendo para quando o Senhor vier, nós estarmos preparados, estarmos prontos para esse Deus. Nessa quarta sessão, onde se encontra Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 14, onde mostra o quarteto do mal, onde há o dragão no capítulo 12, onde a besta que surge no mar, capítulo 13, onde a besta que surge da terra, que é o falso profeta, no capítulo 13, a grande Babilônia, que é a religião prostituída, no capítulo 14. Quando acontecem essas manifestações, estas ações, dessas entidades, vou colocar assim, o diabo, o anticristo, o falso profeta e a religião prostituta. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 14, do verso 14 a 20, ele se manifesta, ele faz a sua balbúrdia, ele faz todas as coisas ruins. O diabo, o anticristo e o falso profeta. Mas o Senhor termina a sessão mostrando que o Senhor voltará. Diz assim o texto da palavra de Deus. Olhei, versículo 14, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Aonde há a citação do Filho do Homem, queridos? O próprio Jesus se declara que Ele é o Filho do Homem.
tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É a imagem da vinda do Senhor. É a imagem onde ele vai separar o joio do trigo. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa. O que é ceifar? É separar, é pegar para o seu lagar, para o seu silo, guardar aqueles que são seus. E aquele que não é seu, aquele que é joio, queimar. Então nessa sessão, depois da manifestação, da aparição, da revelação, do que vai ser mostrado, o diabo, o anticristo, o falso profeta e a religião prostituta, Deus agirá. Versículo 16, trazendo de uma forma mais clara: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 17: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Verso 18 do capítulo 14: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Verso 19: então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande largar da cólera de Deus. Verso 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Queridos, o que nós estamos observando nessa fala aqui sobre a ceifa, se não é o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 31. Olhem só o texto que diz em Mateus capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos. Nós vimos esse texto sendo citado em Apocalipse 14. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. E segue também um texto mostrando quem são essas pessoas, descrita nesse texto agora, também em Mateus capítulo 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Com essa palavra aqui eu quero mostrar que esse texto de Apocalipse capítulo 14 está mostrando do final dos séculos, sobre a segunda vinda de Cristo. Como é que se pode voltar um texto só, a gente lê de uma ponta a outra, e passar a fazer uma leitura como se fosse uma linha contínua, se nós estamos vendo aqui nesses relatos, nessas passagens, o que há são mostras, são imagens do mesmo assunto acontecendo, de uma mesma situação acontecendo. Por esses relatos desse pensamento escatológico que estou seguindo com os irmãos aqui agora. Eu confesso aos irmãos que é o pensamento mais fácil que tem da gente descrever Apocalipse. E por isso é o que do pensamento que eu mais gosto. Mas eu não quero dizer que é um pensamento que nós venhamos a seguir a todos. Mas é interessante nós vermos o livro de Apocalipse sendo dividido em partes. E essas partes que são divididas são imagens dos mesmos assuntos sendo tratadas, pedaços, fotos daquele assunto está sendo tratado, do mesmo assunto sendo tratado, só que mostrando fotos. Imaginem assim, eu estou tirando foto de uma região, aí chego com dessa região, sobre esse tempo dessa região. Aí chega uma pessoa comigo e mostra no mesmo tempo, na mesma hora, uma foto de uma outra região, mostrando uma outra situação. E chega uma outra pessoa também, e assim vai com 7 pessoas, no mesmo tempo, na mesma época, de uma mesma situação, só que mostrando fotos, imagens de regiões diferentes,
de situações que aconteceram nesse momento, nesse tempo descrito. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, que no tempo descrito aqui em questão, que é o mesmo tempo em cada uma das sessões, nós estamos vendo imagens, nós estamos vendo flashes da história que está por vir. Na quinta sessão, na quinta parte, como eu disse para os irmãos, são imagens que se encontram em Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 16. É as 7 taças da ira de Deus. Nós temos aqui um juízo completo, uma manifestação completa nessa parte. Se as trombetas, o juízo de Deus foi parcial, ou seja, uma parte das pessoas estavam recebendo a ação do juízo, nas 7 taças nós encontramos aqui a manifestação do juízo a todos nesse momento. E aqui eu quero mostrar para vocês que esta ação não há mais arrependimento. Ou seja, melhor falando, havendo arrependidos, não há mais salvação. Assim que eu creio. Apocalipse capítulo 16, seguindo o pensamento das boas novas de Apocalipse que nos demonstra as boas novas da vinda do Senhor, nessa quinta parte, as boas novas da vinda do Senhor, Apocalipse capítulo 16, verso 20, diz assim o texto: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Queridos, essa imagem de todas as coisas que Deus fez, aí depois passou que as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Nós podemos ver uma imagem semelhante que se encontra em Isaías capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto. Olhe só o texto aqui em questão. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Aqui nós estamos vendo citações da primeira vinda de Cristo. E diz assim, verso 4: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares cabrosos aplanados. Ou seja, aquilo que é ilha, aquilo que é monte, como diz o texto de Apocalipse, capítulo 16, verso 20, montes serão aplanados. Nós estamos vendo aqui justamente essa citação: os vales serão aterrados, o nivelamento dos montes e outeiros. Essa palavra aqui, de Isaías capítulo 40, fala do primeiro texto da primeira vinda, e o segundo texto fala da segunda vinda de Cristo. Porque olhem só o texto do verso 5, que diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a terra haverá, pois a boca do Senhor o disse. Eu quero perguntar dos irmãos queridos, aonde é descrito que toda a terra, todo olho verá o nosso Deus? Se não está sendo descrito em Apocalipse, na sua segunda vinda. Então, esse texto aqui em questão, o verso 4 e o verso 5, é a aparição da segunda momento do Senhor. E o primeiro texto é a preparação do caminho do nosso Deus, que foi feito por João Batista, da sua primeira vinda, na sua primeira vinda. E aqui eu gostaria de trazer também mais uma coisa. Apocalipse capítulo 20, verso 11, que é um relato já da uma manifestação da segunda vinda, né? Então, olha o que diz aqui: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Não se achou lugar na terra e no céu. Eu quero mostrar, irmãos, com essas citações desses trechos, é para que os irmãos passem a ver
que o livro de Apocalipse nada mais é do que flashes de uma mesma história em circunstâncias que estão sendo manifestas de forma diferente. Como aquilo que eu dei como ilustração. Imagine do momento desta noite, desta hora, marcando a hora e os minutos, do tempo que você vai filmar uma imagem. Aí você tem uma imagem da história que está acontecendo. Aí depois você pega um outro momento de uma outra pessoa no mesmo tempo da mesma imagem. Dessa outra pessoa. Você vai ver outras imagens, mas no mesmo tempo da história que você relatou a sua imagem, a sua filmagem. Essa é uma citação, é uma divisão, é uma manifestação do texto Apocalipse, colocando cada uma das partes. Nós já estamos aqui, já foi descrito a quinta parte, 5 partes, falando de uma mesma história, que ela sempre fala da segunda vinda do nosso Salvador. E mostrando flashes do que está acontecendo nessa história. E fala da segunda vinda do nosso Salvador. E aqui vem, depois de escrito vários textos para os irmãos, vem, se essa não é a boas novas de Apocalipse, se essa não é a boas novas para o nosso coração, se essa não é a boas novas para nossas vidas, que nós nos fortalecemos na esperança que o Senhor nos resgatará, que as dificuldades passarão, que as lutas cessarão, porque o Senhor prometeu de voltar. E essa promessa ainda não aconteceu. Eu quero ir para a 6ª sessão agora, da palavra do Senhor, que se encontra Apocalipse capítulo 17 ao Apocalipse capítulo 19, que fala agora da queda do quarteto do mal. Agora ele fala de uma forma inversa, essa queda do quarteto do mal. Se nós tínhamos a queda no capítulo 12 ao 14, acontecendo, nós tínhamos a ascensão, do capítulo 12 ao 14, do dragão, que é o diabo, da besta surge do mar, o anticristo, o falso profeta, que surge da terra, a grande Babilônia, que é a religião prostituta. Então nós temos a inversão agora, desde a religião prostituta, depois o falso profeta, o anticristo e o diabo. A destruição do quarteto do mal acontecendo agora, começando pela religião, aquilo que jogaram, que lançaram para tentar destruir, para tentar enganar o povo de Deus. Deus começa por aí a destruição. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eu queria ainda seguir nesse pensamento, nesse ponto, onde as boas novas de Apocalipse se manifestam. Que diz assim, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Capítulo 19, verso 13 de Apocalipse. Está vestido com um manto tinto de sangue, seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiram-no os exércitos que há na terra, no céu, montado cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Queridos, seguiram os exércitos que há no céu, junto com o cavalo branco. Quem é esse exército, senão é o povo de Deus, vindo em glória com o nosso Senhor e Salvador. Ele não veio para lutar, ele já é vencedor. E essa vitória já há nas suas mãos. Versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cedro de ferro, e pessoalmente piso largar do ninho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Verso 16, tem no seu manto e na sua coxa o nome está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Glória a Deus, aleluia. É esse Deus, esse Senhor que estará vindo nos céus com o seu povo redimido. Porque a palavra que está trazendo aqui, povo vestido com linho finíssimo. E nós podemos ler também Apocalipse, que esse linho finíssimo, esse é o povo lavado com o sangue do Cordeiro, que vive debaixo da justiça de Deus. Esse povo que estará vindo em glória com o Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E indo para a 7ª sessão, que essa aqui foi maravilhosa. A 7ª parte de um momento do flash da história de Apocalipse. Capítulo 20 ao 22. O reinado das almas de Deus na segunda vinda. O juízo com novos céus e nova terra. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e naquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verso 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que esse texto nos descreve, irmãos? O que esse texto nos descreve? Mateus capítulo 25, versículo 31. Olha esse texto lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Quem são os anjos? São os lavados no sangue do Cordeiro, os redimidos. Então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Capítulo 25 de Mateus, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Queridos, se você é lavado no sangue do Cordeiro, você estará ouvindo essa palavra do Senhor, Salvador das nossas vidas, nossas almas. Ele se manifestará e te chamará: vem, 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 benditos de meu Pai. O que nós encontramos nestas citações, queridos, o que nós encontramos nessa palavra maravilhosa dessa noite, se não é a boas novas de Apocalipse? E a boas novas de Apocalipse é a manifestação da segunda vinda de Cristo, Senhor e Salvador. O que eu aprendo com isso? E quero concluir dizendo que o livro me traz a certeza de que Jesus Cristo tem total controle de toda a sua igreja, tem total controle de toda a história, e que a perseguição do mundo e do diabo não vai destruir a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Os inimigos que perseguem igrejas, todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Salvador. O inimigo de Cristo terá que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas. Se você, queridos, é um servo do Senhor, leve a palavra da salvação, faça jorrar de você as verdades do Senhor e Salvador
Pregue a sua segunda vinda. Porque quanto mais nós levarmos vidas que veio entender, buscar, compreender esse Senhor, que está às portas de vir, às portas de Deus enviar o nosso Rei, às portas de Ele vir buscar a igreja verdadeira, às portas daqueles que são lavados com o sangue do Cordeiro, dia a dia, buscando se arrepender dos seus pecados, não agindo, não tendo faltas, não voltando à velha natureza. A esses, queridos, é essa palavra da boas novas, da segunda vinda. É para esses que o Senhor vem. É para esses que Deus irá se manifestar. Nesta noite, com essa palavra maravilhosa, eu gostaria que os irmãos agora abaixassem suas cabeças e olhassem para os seus corações, pedissem perdão a Deus. Cita aquilo que ofendeu a Deus e o que você pode fazer para melhorar, porque cada um de nós temos sempre algo para melhorar, para que você, sendo lavado com o sangue do Cordeiro, venha estar preparado e venha ser cada vez melhor para aquilo que Deus quer fazer por intermédio de você. Essa palavra, a boas novas de Apocalipse, ela tem que gritar no nosso coração, porque se nós colocarmos diante de nós, o Senhor virá amanhã, então a gente se prepara hoje. O Senhor está às portas de vir, a gente se prepara hoje. A gente não faz aquilo que não cabe nós fazermos. A gente não desagrada o coração de Deus. Essa é a boas novas de Apocalipse. A vinda do meu Salvador e do teu Salvador, se você buscar e se redimir dos seus pecados diante de Deus, você encontrará o teu galardão. Boa noite. Eu quero agora orar para que essa oração que você estiver fazendo seja verdadeiramente uma oração de transformação, um novo momento e uma nova história. Senhor meu Deus, quero te apresentar cada vida e cada pessoa desta palavra, que é o desejo do meu coração. Nós estamos aqui à noite. Eu quero desejar boa noite a todos, mas desejo do meu coração que seja bom dia, boa tarde, ou boa noite, o horário que estiver vendo, se tornando boa, porque estarão em um novo momento, um momento de uma nova história, a história que tu queres trazer a cada um deles. Eu te peço, Senhor Deus, que tu te revelas com o teu Santo Espírito a cada coração, tu te revelas diante de cada vida, Senhor, que está vendo essa mensagem, para que eles venham te servir, venham olhar para ti e viver aquilo que tu queres que eles venham a viver. Lava, Senhor, os seus corações com teu sangue precioso. Resgata, Senhor Deus, do inferno a cada um que está afastado, a cada um, Senhor Deus, que está buscando os caminhos que são errados. Senhor, e faça-os olhar para ti e não olhar para si, porque muitos que olham para si são egoístas, buscam os seus próprios prazeres, suas próprias vontades. Mas se nós somos teus, onde tu és o Senhor da nossa vida, nós não somos mais donos de nós. Então que passemos a olhar mais para ti, Senhor, nesse momento desta noite. Senhor, traga um momento novo para a nossa história. Eu te peço a partir de agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que palavra gostosa, gostosa. Fiquei muito feliz com essa palavra. Fiquei muito feliz com essa palavra. Eu espero que eu consiga ter apresentado para os irmãos
aquilo que Deus quer para cada um de nós. Isso me tocou o meu coração quando Ele falou comigo nessas palavras, que eu viesse estudar sobre esse assunto e colocar sobre esse novo momento, o momento de nós entendermos que existe a boas novas de Apocalipse. Então viva essas boas novas, que o Senhor estará contigo, em nome de Jesus. Olhe, não esqueça, viver essas boas novas é entender, o Senhor está próximo da sua vinda, eu não posso fazer isso, eu não posso viver assim, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Esse é o viver as boas novas, esse é ser uma nova criatura, em um novo momento, agora da nossa história. Então viva essas boas novas, esperando na sua vinda, que ela é certa, ela vai acontecer, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana no Senhor. Uma boa semana. Glória a Deus.